Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional aqui no Gran Cursos Online e eu estou hoje aqui para comentar uma importante alteração que houve na Constituição Federal recentemente pela Emenda Constitucional 88 de 2015. Essa Emenda Constitucional 88 de 2015, quando ainda em tramitação no Congresso Nacional, quando era uma PEC, no Senado Federal era a PEC 42 de 2003 e na Câmara a PEC 457 de 2005, quando ainda era uma PEC, ela ficou conhecida como PEC da Bengala. E a pergunta é: por que essa emenda, e na época era uma PEC ainda, por que ela foi chamada, denominada de PEC da Bengala? Veja bem, o que acontece é o seguinte: essa emenda constitucional 88 de 2015, ela permite a elevação da aposentadoria compulsória dos atuais 70 anos para 75 anos. Então ela amplia a data limite de aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Segundo dados atuais do IBGE, de 1980 até 2014, a expectativa de vida do brasileiro aumentou pelo menos 15 anos. Era pouco mais de 60 anos na década de 80 do século passado e passou para agora em 2014 para quase 75 anos. Então, uma das justificativas para que houvesse essa alteração foi exatamente essa elevação da expectativa de vida. Então, essa Emenda Constitucional 88 de 2015, com certeza, vai ser tema importante nas provas de concurso. Então, se você está se preparando para concurso público, com certeza, concurso público também, exame de ordem, com certeza esse tema vai ser bastante explorado. Eu quero aqui mostrar para você como era a redação na Constituição e como ficou após a emenda 88 de 2015. Vamos lá? Vem comigo. Olha só. Aqui eu coloquei Emenda Constitucional 88 de 2015, conhecida lá ainda em tramitação como PEC da Bengala e aposentadoria compulsória. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma ponderação, pode mandar aqui o e-mail para mim e eu respondo com o maior prazer, beleza? Ó, até a Emenda Constitucional 88 de 2015, o artigo 40, veja, o artigo 40, ele cuida da aposentadoria para servidor titular de cargo efetivo. Servidor titular de cargo efetivo, né? Porque existe o regime geral de previdência e o regime próprio. Esse aqui é para servidor titular de cargo efetivo e também para quem? Para os membros do Poder Judiciário, também para membros do Ministério Público e também para os membros dos tribunais de contas. Então, juízes, os promotores, procuradores, ministros do TCU, todos eles se aposentam na forma do artigo 40. O parágrafo 1º do artigo 40, ele diz: os servidores abrangidos pelo regime de que trata este artigo serão aposentados como, inciso 2, que é o que nos interessa, compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, essa era a redação até a emenda. Completou 70 anos de idade, aposentadoria compulsória, alguns chamavam de expulsória. E aqui se trata de um ato vinculado. Completou 70 anos de idade, está aposentado. Vamos ver como ficou a redação dada pela emenda 88. Esses pontinhos aqui dizem que a emenda não mexeu no caput e não mexeu no parágrafo 1º, somente no inciso 2, que é o que nos interessa. Ó, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 de idade. Perceba que até agora está exatamente igual. Qual é a novidade? A novidade é que ela diz assim, ó, ou
aos 75 anos de idade na forma de uma lei complementar. Perceba uma coisa, se nós voltarmos aqui, na redação anterior, ao completar 70 anos de idade, está aposentado. Aqui, nós tínhamos o quê? Uma norma de eficácia plena. Completou 70, está aposentado. Agora acompanha. Para se aposentar aos 75 anos de idade, isso se dará na forma de uma lei complementar. Vale destacar, na visão do professor José Afonso da Silva, isso aqui é uma norma de eficácia o quê? Limitada. Por quê? Porque dependente de lei complementar. Então vale dizer, aos 70 anos de idade ou aos 75, porém dependente de uma lei complementar. Dependente de uma lei complementar. Então essa parte final é norma de eficácia limitada. Então fica atento. E aí, olha só, a emenda 88 de 2015, ela inseriu o artigo 100 lá no ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias, aquela parte final da Constituição. E aí ele vem e diz assim, até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 40, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52 do texto da Constituição. Vamos entender isso aqui. Primeiro, ele vem e diz assim, deixa eu mudar aqui a cor da fonte. Ele vem e diz assim, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros dos tribunais superiores e os do Tribunal de Contas da União, com base nessa redação dada aqui ao artigo 100 do ADCT, até que entre em vigor a lei complementar, esses que estão destacados, a norma já tem eficácia plena. Eles já vão se aposentar aos 75, independentemente da lei, porque até que vem a lei, essa norma já diz que ministro do Supremo, dos tribunais superiores e do TCU vão se aposentar aos 75 anos. Detalhe, aí no finalzinho da norma, ele vem e diz assim, nas condições do 52. Veja, quando a gente pega o artigo, por exemplo, o artigo 52, inciso 3, a linha A, quando você pega o 52, inciso 3, a linha A, você vai ver o quê? Que ministro do Supremo, ele tem que ser aprovado. Se você combinar, por exemplo, com o artigo 101, o que você vai ver? Que ministro do Supremo, ele é nomeado pelo presidente da República após aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Se você pegar também o 52, 3B, você vai ver também o quê? Que ministro do Tribunal de Contas da União, indicado pelo presidente da República, se submete à aprovação de maioria relativa do Senado Federal. Então, os autores têm defendido o quê? Que quando a emenda fala nas condições do 52, é o seguinte, os ministros do Supremo, dos tribunais superiores. Quem são os tribunais superiores? Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar, destacando que o TSE, ele pega emprestado 3 do STF, 2 do
STJ e ele pega 2 advogados. Então, ó, ministros 3 aqui são do Supremo e 2 do STJ. Então, veja bem, por essa redação do artigo 100 do ADCT, esses ministros do Supremo, dos tribunais superiores e do TCU, eles vão se aposentar aos 75 anos de idade, na forma do 52. Os autores têm defendido que quando a emenda diz na forma do 52, significa que ao completar 70, se eles pretenderem ficar até os 75 anos, eles teriam de ser submetidos a uma nova sabatina no âmbito do Senado Federal. Essa é a interpretação, veja, isso é uma emenda bastante recente, a emenda é agora de 8 de maio, né? Hoje é 12 de maio, então veja, a emenda é bastante recente. Então o que acontece? Os autores têm defendido que ao completar 70, se pretenderem ficar até os 75 anos de idade, teriam de ser submetidos a uma nova sabatina no Senado Federal. Beleza? Então essa é uma importante alteração trazida na Constituição pela Emenda Constitucional 88, como eu disse, com certeza será tema de concurso, será tema de exame de ordem, então fica atento com essas atualizações. Legal? No site do Gran Cursos Online você encontra cursos tanto de matérias específicas quanto cursos completos para os mais diversos concursos. Estude conosco e alcance a sua vitória. Um grande abraço e até a próxima.